Boa noite, todo mundo. Nossa primeira aula do Empreender. A gente espera que vocês aproveitem cada segundo, cada momento aqui com a Dani. E já vou passar a bola direto para ela. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Daniela Moraes, eu sou contadora, especialista em infoproduto e contabilidade digital, né, para produtores digitais. E hoje eu vou falar para vocês sobre estruturação de negócios. E nada mais justo, né, e coerente sobre a gente começar a falar realmente do zero, né, do passo a passo de como isso acontece. Porque eu imagino que algumas aqui já têm empresa aberta ou pretendem abrir e precisam entender como isso nasce, né? Porque a empresa é como se fosse um bebezinho nosso e a gente precisa desse processo para fazer isso acontecer. Então, eu coloquei algumas etapas e vou falar delas. E depois que eu terminar de falar delas, a gente vai para uma rodada de perguntas para vocês poderem esclarecer sobre elas, tá? A primeira coisa que eu queria falar é que quando a gente pensa numa estrutura de negócio, a gente precisa primeiro pensar num planejamento. E quando eu falo planejamento, é sobre o que você quer vender. Até quem estava, não sei se todo mundo que estava aqui estava na aula online, na semana gratuita, desculpa, e a gente falou um pouco disso, que é o quê? Você precisa entender sobre o negócio que você quer atuar, sobre o que você quer vender, sobre a prestação de serviço. Então, você tem que estudar sobre o seu negócio, entender quais são as demandas dele, né? E o que você pode oferecer de diferencial nisso, para a gente ir para a próxima etapa, que é de fato abrir uma empresa, né, gente? Eu, como contadora, não posso falar para vocês começarem um negócio sem um CNPJ, não é coerente. Então, o que eu vou falar para vocês é sobre isso. E a primeira coisa que eu vou falar é sobre os tipos de empresa, né? E o que eu chamo de tipos de empresa para mim? Que é o quê? A gente tem empresa física, que a gente vai abrir aquela loja, seja na garagem de casa, seja no espaço que a gente alugou, seja no, de porta em porta, que isso também pode ser uma empresa, porque ela se movimenta, mas você compra um volume muito grande de mercadoria, de estoque e tudo mais, e você vai movimentar isso. Depois a gente vai ter os tipos de empresa que é franquia, né, que a gente vai vender algo específico que já teve anteriormente um planejamento de negócio, uma estruturação, e você comprou o direito de utilizar aquilo. Mas o planejamento de todas as áreas disso foi feito pela franqueadora, que vamos pensar aí, tipo Boticário, girafas, esse tipo de coisa, né? E aí a gente também vai ter as lojas virtuais, as e-commerce, pessoas que fazem loja direto pelo WhatsApp, ou pelo Instagram. Isso tudo também é um modelo de negócio. Mas ele precisa ter o que é crucial quando a gente pensa em estruturação, a gente fazer aquela base legal, como se fosse uma casa, onde a gente faz o alicerce, a abertura da empresa. Né? Por exemplo, Mercado Pago, Mercado Livre, na verdade, já tem um valor mínimo que se você vende, você não pode mais vender como pessoa física. Isso é ótimo quando a gente fala na questão de imposto de renda, CPF, né? Então, vamos falar um pouquinho dessas coisas. Então, planejei abrir uma empresa, estudei um pouco sobre o negócio que eu vou abrir, qual que é o ramo que eu quero atuar. Nela, como que de fato eu abro essa empresa? Como que funciona? Depois que a gente escolheu o ramo, a gente vai para os CNAEs. O que é o CNAE? É a classificação nacional do seu ramo de atividade. Então, se você é comércio, vamos dizer assim, vou usar um exemplo muito específico para vocês entenderem, né? Se você é um comércio artesanal de algo específico, existe sim um número, uma nomenclatura para que você tenha um CNAE sobre isso, como existe também o CNAE do comércio em geral, que pode ser tanto do vestuário quanto de sapato, como qualquer outro você pode utilizar. E aí, quando a gente fala em CNAE, a gente tem direito a ter pelo menos 15 CNAEs, onde um é a raiz, é o principal do que eu vou, que vamos dizer que centraliza tudo que eu de fato faço na minha empresa, o que é o principal da minha empresa, e depois eu tenho 14 secundários. Esses 14 secundários eu posso variar, né? Eu posso ter desde o que eu já faço, como outras coisas. Por exemplo, vamos pensar na questão do vestuário. Eu vendo roupa, mas eu quero vender sapato, eu quero vender laço, eu quero vender várias coisas. Então, aí eu vou começar a desmembrar. Ou eu posso ter pessoas que vendem, revendem, na verdade, algum produto que não é ela que fabrica, mas vendo coisas que ela também fabrica. Porque, por exemplo, quem vende laço, quem vende produto materno, tem muita coisa que ela revende e tem coisa que ela pode fabricar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa na abertura de uma empresa é qual CNAE se aplica melhor
no que eu vou fazer, no meu ramo de atuação. E aí eu pedi para a Rá, até mandei, Rá, não sei se você está aí, para colocar o site que vocês podem pesquisar e como que funciona essa pesquisa. Vocês vão pegar e vai colocar lá, por exemplo, comércio de laços. Vocês podem colocar desse jeito, é só laço. Ele vai começar a te trazer várias coisas para vocês entenderem. E, de alguma maneira, ele é um pouco autoexplicativo, porque você vai colocar lá, ele vai te mostrar dentro de quais coisas você se encaixa. Então, a Rá, quando ela puder voltar, ela coloca para vocês o site que é importante vocês terem para fazer uma pesquisa aí. Depois do KNAI, a gente tem que pensar assim, nossa, mas eu vou abrir uma empresa, e que tipo de empresa eu vou abrir? O que é tipo de empresa, Daniela? E aí a gente vai entrar numa coisa mais a fundo, que é o que a gente fala muito do MEI, né? O MEI é um tipo de empresa, mas não existe só ele. O MEI, na verdade, é um subgrupo do Simples Nacional, que vamos dizer que para vocês seriam a próxima etapa, né? A gente tem o MEI, que pode faturar até 81 mil, tem que emitir nota fiscal, seja ela de mercadoria, seja ela de serviço. Existe uma guia mensal que você paga, que ela não incide sobre o valor do seu faturamento, então você pode faturar até 6 mil, mais ou menos a regra, para que você não estoure dentro do limite permitido para o MEI anual. E você pode emitir nota fiscal que ultrapasse isso, mas vocês têm que tomar cuidado para ao longo de 12 meses vocês faturarem até 81 mil. E aí vocês geram uma guia que hoje, em média, ela está mais ou menos R$ 60,40, que ela cobre todos os gastos dessa empresa, que é o quê? Parte previdenciária, a gente que é mãe, ou quer ser mãe, ou pretende ter mais filhos. Ela cobre licença maternidade, ela cobre auxílio-doença, ela cobre aposentadoria, ela contribui, na verdade, né? Então, isso tudo o MEI cobre. Como ele cobre? Se você é comércio, você paga ICMS, que é a circulação de mercadoria. Você paga dentro dessa guia. Se você é prestador de serviço, você contribui com o ISS, que também está dentro dessa guia. E esses valores, gente, são todos simbólicos, tá? O maior valor está sendo o valor previdenciário, que é acidente e tudo mais. Ah, Daniela, já passei os 81 mil, e agora? O que eu faço? Ou eu quero me planejar para ir para o próximo nível. O próximo nível é o Simples Nacional, que ele pode faturar até 4 milhões e 800, ele pode ser indústria, comércio, prestador de serviço, tudo isso abrange. Só que aí o Simples Nacional não tem só aquela guia que a gente falou. Ele tem a guia de INSS, que é recolhida numa guia à parte. Se você é comércio e a circulação de mercadoria está dentro da guia do Simples Nacional, porque existe a guia previdenciária. E aí a gente vai ter a guia da parte do Simples, que é o quê? ICMS, ISS, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Tudo isso está dentro de uma guia do Simples Nacional quando você migra do MEI para este outro tributo, para este outro regime de tributação. E o que muda também, que é bem importante vocês entenderem isso quando vocês pensarem em planejamento financeiro, né? Para impacto financeiro do que vocês recolhem. Que é o quê? O MEI, você paga 60 e cobre tudo. O Simples, como eu disse, são duas guias, a guia do Simples e a guia previdenciária. A guia do Simples Nacional, ela é calculada sobre o valor do seu faturamento. Lembra que eu citei a questão dos 6 mil por mês? Se você é MEI e você recolhe 6 mil por mês, você fatura, desculpa, 6 mil por mês, você vai recolher aqueles 60. Se você é simples, você vai recolher um percentual sobre o valor dos 6 mil. Um exemplo, quem é prestador de serviço vai recolher 6% sobre o valor do seu faturamento. Então, isso impacta bastante na questão financeira de vocês na hora de planejamento, para vocês entenderem quanto de tributo vocês vão pagar sobre aquele faturamento. E o detalhe importante também que eu falo sobre a questão previdenciária é o seguinte: antes, quando você recolhia a guia total, você estava coberto por esse valor. Dessa vez, não. Para que você tenha licença maternidade, contribua para a aposentadoria, tenha respaldo previdenciário, é necessário que você recolha a guia de FGTS. E esse valor, FGTS não, gente, falei errado, INSS. E esse valor, na verdade, é sobre um valor que você define de prolabore, tá? Então, vamos dizer que a maioria dos empresários começam com pelo menos um salário mínimo e meio. E aí você recolhe um valor sobre isso para você estar respaldado na questão previdenciária.
Depois disso, a gente vai para o próximo regime tributário, que é o lucro presumido, que seria a próxima etapa, que aí ela está coberta até 78 milhões, e se Deus quiser, algum dia vocês chegam lá. E aí vocês têm todas as guias separadas, que é a previdenciária, PIS, COFINS, imposto de renda, ICMS, e tudo que envolve é separado por guia, como se fosse um talão de cheque, mas não um talão de tributo, seria mais ou menos assim. E depois a gente tem o lucro real, que já é um outro nível muito elevado e tem vários outros tributos. Aí, quando a gente pensa em estruturação de negócios, existem duas situações, né? Você pode começar assim pelo MEI, e aí você se prepara e migra para o Simples, ou você começa direto dentro do Simples Nacional. E aí vai de uma análise do que atende vocês no primeiro momento. O que eu digo é assim, olha, Daniela, não dá para fazer uma estrutura tão grande. Os quinais que eu procurei, que é uma coisa importante a gente entender se o serviço que você vai prestar pode ser MEI, comece por ele. Por quê? Porque você está respaldado de todos os tributos, da parte previdenciária, você vai ter um CNPJ, você vai poder emitir nota fiscal, então você já tem um nome, né, gente? Porque quando a gente pensa em empresa, é disso que a gente está falando. Porque até então, quando a gente trabalha por conta, você tem um negócio, mas você ainda não tem uma empresa estruturada para que as pessoas te reconheçam a nível de mercado. Você não consegue pegar um empréstimo, você não consegue divulgar de repente. Tem lugares que pedem já contrato e você não consegue fazer porque tem muitos lugares que não fazem com o CPF, precisa ser o CNPJ, porque depois do contrato da prestação de serviço é necessário a emissão da nota fiscal de serviço, então isso é importante. E aí, muita coisa que eu ouço assim, no escritório é as pessoas falando assim, Daniela, mas eu não tenho sócio, mas eu não tenho capital, mas eu acho que não dá para eu fazer isso. Então, é uma outra coisa que eu vou falar para vocês, é que tipo de sociedade existe, né? Por exemplo, a primeira delas é o que a gente estava falando até agora, é a questão do MEI. É um sócio individual, ele não pode ser sócio de outras empresas. Se ele for funcionário público, é necessário analisar quando ele fez o concurso, lá dentro do que estava dizendo, de quando ele se candidatou, para ver se ele pode ser. Se ele puder, na maioria das vezes, prever que ele não pode ser o sócio administrador para ter uma empresa, e mesmo assim, se permitir, ele não pode ser MEI nunca, tá? Então, MEI é isso. E para ser MEI, é aquilo que eu falei anteriormente, vocês têm que verificar se o CNAE de vocês, aquele númerozinho que define o que vocês fazem, se encaixam dentro do MEI. O MEI ele tem amplificado muito o tipo de serviço prestado, né? Por exemplo, uma coisa que não tinha antes, e tem saído e as pessoas estão fazendo muito, é a questão da personal organizer, por exemplo, que era uma coisa que não se tinha antes e agora se tem. E atende muita gente, facilitou muitas pessoas que fazem esse tipo de serviço. Depois disso, a gente tem o empresário individual. O que muda isso? Você não é MEI, quando a gente fala em empresário individual, a gente está falando de um contrato, a gente está falando de um registro na junta comercial, que é onde se registra todas as aberturas de empresa, contrato social e tudo mais. Só que qual que é o problema do empresário individual? Ele pode ter um capital mínimo, sei lá, 500 mil reais de capital social, que é como se fosse o investimento dele na empresa, mas se a empresa sofrer qualquer problema, ele pode ser acionado com o patrimônio pessoal dele, ou seja, um patrimônio da pessoa física. Então, é necessário analisar muito bem se esse tipo de empresa atende você, porque, vamos dizer, você faz um empréstimo, por exemplo, de 30 mil reais, e você não consegue pagar, o banco pode acionar os seus bens. Não significa que ele vai tirar, claro, gente, de um dia para o outro, que as coisas vão acontecer, mas ele pode, sim, te acionar na justiça. Então, é importante a gente entender. Uma outra possibilidade que você tem é a sociedade unilateral limitada, que é o quê? Ela te permite ainda não ter sócio, ser sozinho. O capital social também não precisa ser grande e ela limita a questão de que não pode envolver o seu patrimônio pessoal. Então, atende as duas coisas, porque tem gente que não quer ter sócio ou não encontrou alguém que seja seguro para ser sócio e faz esse tipo de coisa. Depois a gente tem a questão do EIRERI, que também pode ser empresário individual, ou seja, você não tem sócio, só que o capital social dessa empresa tem que ser 100 salários mínimos. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa, você tem que provar na justiça que você tem essa capacidade de suprir as dívidas da empresa. Então, é importante a gente entender. E depois a gente tem a sociedade limitada, que aí sim, ela não é individual, são 2 sócios ou mais, e aí o capital social da empresa é dividido, né, de acordo com o acordo que foi feito entre os sócios
para que essa empresa surgisse. E tudo isso que eu estou falando, gente, a gente volta também e fala assim, Daniela, mas o que muda para efeito de tributação, né? Por exemplo, eu quero ser sócia do meu marido, então eu me encaixo na limitada, mas eu tenho um capital pequeno. Não tem problema. Você pode ser sócia do seu marido, ter um capital pequeno e ainda ser limitada. E o legal, pode ser Simples Nacional. Porque, como eu disse, o Simples Nacional ele pode faturar até 4 milhões e 800. Então, não tem problema se você vai começar com um valor pequenininho ou, de repente, você vai abrir uma empresa e, inicialmente, você não vai nem faturar, porque você está se planejando, está fazendo as coisas e tudo mais, ou a questão de abertura de empresa não flui tão bem quanto ao mesmo momento de faturamento, você vai estar pronto para várias etapas, porque você já estruturou do começo ao fim. Porque às vezes acontece da pessoa abrir sozinha, fazer o unilateral, ele, enfim, e aí ele tem um sócio. Aí ele tem que fazer uma alteração contratual. Uma alteração contratual ou uma abertura de empresa hoje não custa no mercado menos que R$ 1.200. Então, de repente, no momento que você faz a abertura de uma empresa, pensando lá na frente, que a gente está falando, projetando, vai pelos 5, 10 anos, olha a economia que você tem nesse sentido. Claro, gente, que várias outras coisas podem mudar ao longo do caminho, né? Não só a questão de sócio, pode mudar o endereço, pode mudar o seu ramo de atuação. Playdate mesmo está aqui para dizer, eles faziam uma coisa, foram fazer outra e tudo mais, e aí muda. Mas elas, como estavam no MEI, você faz essa mudança dentro do MEI. Uma empresa que já está limitada, qualquer tipo de alteração que é feita, é necessário uma alteração contratual. E aí você tem um custo. Enquanto o MEI é o único regime tributário que você faz, o único tipo de empresa que você pode ir diretamente no site e alterar. Da mesma maneira que você abriu, você altera o endereço, você altera o CNAE, você altera várias coisas. A única coisa que você não pode alterar é o dono da empresa responsável. Por quê? Porque está no seu nome. Se você prestar atenção quando você abre o MEI, o nome que fica lá é o seu nome e o seu CPF. E aí você tem a possibilidade de um nome fantasia. Mas se você não colocar o nome fantasia, fica só o seu. Então é importante a gente entender isso. Uma coisa que eu queria falar também é a questão do contrato social quando a gente pensa em sociedade. As meninas do Playdate podem dizer isso melhor do que ninguém, que é a questão de sentar. Vamos discutir o que de fato a gente quer fazer no nosso negócio. Qual que é o nosso propósito? O que o nosso negócio vai nos representar? Então, vocês precisam, de fato, discutir o que vai ser feito na hora de montar isso. Por quê? Porque todo mundo está envolvido de alguma maneira. Precisa atender os sonhos, expectativas e o desejo de cada um dos sócios. Então, isso precisa ser decidido em equipe. É claro, gente, que tem uns que têm habilidade para uma coisa, habilidade para outra, mas mesmo que um monte, é importante que depois que está pronto, gente, vamos conversar? Isso aqui é exatamente o que a gente vai fazer? Parece bobo isso que eu estou dizendo, mas eu já vivi várias situações da pessoa falar assim, não, mas eu não sabia que a minha empresa estava fazendo isso. Não foi essa a minha proposta original. Então, é fundamental esse tipo de entendimento. É a mesma coisa, mesmo que você abra sozinho e você não tenha a sociedade. É importantíssimo que você entenda qual KNAI que você está escolhendo, qual ramo de atuação você está escolhendo, para que aquilo de fato te represente, e não só por uma questão de você não ter custo de alteração, mas para que você se identifique e consiga falar bem do seu negócio. Porque eu também já peguei gente que eu mesma abri empresa, né? E a pessoa falou assim, nossa, não é isso que eu quero fazer. Então, esse tipo de coisa não deve ser feita no supetão, ela precisa ter aí um pacote que é racional e com coração. Por quê? Porque aí você equilibra. Você pensa com o que é coerente com o que você vai fazer, você planeja, você estrutura da melhor maneira que você pode, mas ali tem a sua essência, tem o seu coração tá ali. Então, isso precisa andar muito bem junto. E uma coisa que eu queria falar também, que dentro disso a gente tem o CNPJ, porque o contrato social é como se fosse a certidão de nascimento da sua empresa. Junto com isso, a gente tem o CNPJ, vamos dizer que fosse o número do seu CPF, que você precisa usar em qualquer lugar hoje em dia. E aí a gente tem a questão da inscrição estadual. Para quem vende mercadoria, transita mercadoria, e isso automaticamente, para quem é MEI, quando você abre lá no site do MEI, a sua empresa gera. As empresas que não são MEI e contratam um profissional para abrir, é feito esse processo. E aí a gente tem a questão dos prestadores de serviço, que, por exemplo, é muito engraçado isso. Você é MEI, você abriu uma MEI, você não tem automaticamente uma inscrição municipal. Você precisa encaminhar
até a prefeitura do seu município para que você tenha uma inscrição. Em uma empresa que não é MEI, a gente também tem que fazer uma solicitação para que vocês tenham. Por quê? Porque aí a gente vem para outras etapas, né? Por exemplo, quem vende mercadoria alimentícia, ela precisa de um alvará de funcionamento. Quem é comércio, mesmo que seja online, ele precisa de um alvará. Por exemplo, quem é online, um alvará de funcionamento é só por uma questão de estoque, não é uma questão de espaço. Mas é preciso explicar tudo isso na prefeitura para que a gente tenha estruturado aquilo que eu falei, qual é o meu serviço, o que eu estou oferecendo. Por quê? Porque se a gente não tem esse passo a passo de fazer todo esse trâmite, quando a gente chega no final, alguma coisa pode não estar alinhada e a gente tem que voltar no começo. Isso é muito complicado. Por exemplo, quando a gente fala em alvará, eu sempre digo para o cliente, falo assim, olha, vai lá na prefeitura, ou manda um e-mail e fala assim, olha, eu vou fazer esse tipo de coisa, o que, que precisa? Porque é impressionante, eu que atendo vários municípios diferentes, tem coisas que não exigem alvará, tem coisas que o fiscal não vai na sua casa checar, tem coisa que é de boa, mas tem coisa, tem um município, na verdade, que o cara vai checar se você abriu consultoria. E consultoria, às vezes, você nem está na sua casa, às vezes você vai no cliente, ou é online, que diferença faz o espaço que você tem. Mas, infelizmente, às vezes acontece de ter esse tipo de complicação, sabe? De coisa tão pequena que acaba travando isso. Então, depois que você segue esse passo a passo, você tem o quê? Um CNPJ. O filho nasceu, está no seu colo, e você vai fazer a próxima etapa. Então, agora eu quero que vocês me falem as dúvidas de vocês, que vocês querem saber mais sobre isso, o que ficou claro, o que ficou confuso, porque esse, teoricamente, é o primeiro passo. Vamos estruturar um negócio, vamos definir quais são os quinais que vocês precisam para representar o seu negócio, vou ser MEI ou não vou ser, e qual que é o meu regime de tributação, vou ter sócio, não vou ter sócio, vou analisar contrato, qual é as coisas que cobrem o regime de tributação que eu escolhi, e em cima disso eu vou saber qual é o melhor caminho a ser tomado. Vocês estão com umas carinhas de interrogação. Falem comigo, falem. Senão só eu falo. Como é que é, Nani? Imposto de renda da empresa vai ser abordado? Vai ser abordado, sem dúvida, Nani, mas a gente precisa entender primeiro a estruturação disso, né? Porque, na verdade, o imposto de renda da empresa não é imposto de renda da empresa, é declaração anual de faturamento. E aí a gente tem a do MEI, que é em maio, a gente tem a do Simples Nacional, que é agora, no final de março, e cada um é estruturado de uma maneira. E aí a gente tem que entender o que o cliente comprou, qual que é o percentual que ele comprou, o que, que ele vendeu, se ele vendeu com nota, se ele vendeu sem nota, se ele tem uma conta da pessoa jurídica, se ele movimentou isso pela conta dele. Por exemplo, isso tudo no MEI conta. Porque não basta no MEI, por exemplo, você dizer que você faturou, né, que você faturou tanto, e aí você fez tudo isso pela pessoa física. Porque, na verdade, pela pessoa física, teoricamente, não é a empresa que faturou, é você, porque o dinheiro caiu no seu CPF, não caiu na sua pessoa jurídica. Então, vamos pensar, você emitiu uma nota e você, desde pagar na conta da empresa, você recebeu o dinheiro lá na sua conta pessoa física. A receita não entrou para o CNPJ, ele entrou para o CPF. Qual que foi a outra pergunta que você fez aqui? Espera aí que eu vou abrir. Então, se a sua empresa já fez, eu não sei, tem que saber qual que é o regime de tributação da sua empresa, para verificar se ela já está no prazo, que é isso que eu falei. Se ela é MEI, ela tem até maio para fazer. Se ela é Simples Nacional, ela tem até 31 de março. Então, de qualquer maneira, ela não estourou o prazo de fazer ainda. Mas aí você tem que entender essas outras informações. Por exemplo, tem pessoas que a hora que fazem a declaração do MEI e elas compraram mais de 70% de mercadoria do que elas venderam, elas são excluídas, porque entende que a empresa faturou mais do que ela disse que faturou. Nani, consegui responder sua dúvida? Tá bom. Alguém mais tem dúvida, meninas?
Querem tirar a dúvida da empresa de vocês, do que vocês querem abrir, o que vocês têm em mente? Falem para mim. Adorei, né? Você está lendo o contrato para descobrir o que você é. Adorei. Que bom que você está lendo. Pelo menos você vai entender o que você é. Está ótimo. Já é um começo de se entender. Se foi um escritório de contabilidade que fez, você já é Simples Nacional, né? Então, você já está dentro de alguma dessas coisas que eu falei, né? De Simples Nacional, CME, CIPP, qual que é o regime. Então, se é limitada, ótimo, você pode ter sócio, você já tem sócio, e aí você tem que verificar as outras coisas. Fabíola, você quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Não? Todo mundo está tão quietinho. A Emily tá quietinha, a Juliana tá quietinha. Para falar, a Juliana, deixa eu ver o que a Ju escreveu. Ju, prestador de serviço profissional da saúde, qual a melhor indicação? Ju, foi você que estava falando comigo? Se foi, depois você me chama, porque eu perdi os contatos do meu WhatsApp, perdi todas as conversas, depois você me chama. Ai, por favor, me chama depois, viu? Não é que eu não quis te responder, não, que eu perdi mesmo. Ju, vamos lá. Se eu não me engano, você é nutricionista, né? Nutricionista não pode ser MEI, tá? Ela pode ser Simples Nacional. Eu lembro que eu tinha falado com você que você falou que você atende individual, né? E tem algumas coisas que você dá aula. Então, a gente teria que pensar em 2 tipos de estruturação, talvez, mas o problema, como você não pode ser MEI, se você quiser abrir empresa agora, a sua empresa deveria abranger os 2 ramos que você atua. Se você puder, você me lembra certinho aqui, porque eu não me lembro exatamente. Se não, se você for atender só alguma coisa que você falou que era de escola, alguma coisa do tipo, eu lembro que eu te indiquei um outro tipo de serviço que também cobre o que você faz. Então, você pode ser MEI, mas para atingir só uma coisa e resolver um problema, tá? Até você ter condições de estruturar todo o resto. Se não, é ideal que você abra uma empresa mesmo, que abranja as 2 situações que você faz. Você é para se encaixar no anexo 3, onde você vai pagar 6% sobre o valor do seu faturamento. Se você não faturar, ou seja, se você não emitir nota, você não paga tributo, ao contrário do MEI, que se emite nota, você paga tributo. Então, é importante fazer essa análise. Me diz se eu tirei a sua dúvida, ou você quer perguntar mais alguma coisa. Gente, eu já respondo as outras, tá? Deixa eu só terminar, Ju, porque eu fiquei até preocupado. Porque eu estava falando com ela e depois perdi os contatos do meu WhatsApp. Ju, fala comigo. Ficou uma dúvida? Ju, depois eu volto em você, tá? Só vou responder as meninas. A Jéssica, tá, sou funcionária pública. Sou funcionária pública, no caso, abriríamos a MEI, no nome do meu esposo. Eu entraria como funcionária, seria feito um recolhimento para mim também. Jéssica, na verdade, você como funcionária pública não pode ser funcionária dele, MEI você pode ser, se quando você fez, que eu estou esquecendo o nome agora, quando a gente faz um concurso público, tem aquele, gente, alguém me ajuda aí com o nome, que quando você vai se candidatar a um cargo de funcionário público, tem um negócio, isso, obrigado, Jéssica, o edital. No edital, fala se você pode ser MEI ou não. Né? Então, você tem que verificar no edital se existe essa possibilidade. Porque tem pessoas que eu atendo que são MEI, são funcionárias públicas, mas elas podem ser MEI. Tem outras que não deixam. Então, é necessário você verificar. Mas ser funcionária, essa possibilidade não existe. Porque uma vez que é funcionário público, entende que você já é funcionário. Então, você não pode utilizar isso, tá? Deixa eu ver a outra aqui. Tá, a Emily está falando que o ano passado não foi realizada a declaração da pessoa jurídica. Emily, se a empresa for MEI e você não fez, a ideia é que você faça até 31 de maio agora, as 2, e aí você paga a multa sobre isso, né? Eles não têm, antigamente, né, mais ou menos até 2017, 2018, uma vez que a declaração não era feita,
a empresa, depois, em 31 de maio do ano seguinte, por exemplo, você não faz a declaração desde 2020, aí você não faz a declaração 2020, 2021. Agora, se você fizer as duas, tudo bem, não tem problema. Antigamente, se você passasse essa data de fazer as duas, o seu MEI automaticamente era baixado, então você perdia a empresa. Então, depois da pandemia, isso não tem ocorrido. O que acontece é só que as empresas vão adquirir um passivo, né, que é a multa por não ter entregue, e pode ser que deixe inapto o CNPJ. Então, se você precisar comprar alguma coisa com nota fiscal através do CNPJ, pode ser que você não consiga. Se a sua empresa for simples nacional, o que pode acontecer é que, se você não fizer a declaração anual, ele vai travar as operações da empresa literalmente. Então, se a empresa vai fazer alguma coisa de empréstimo, emitir nota fiscal, pode ser que ele comunique o Cefaz e diga para você, olha, a empresa está inapta porque não entregou as declarações. E aí a empresa pode ser barrada e, na verdade, a multa aqui do MEI, que é R$ 50, a do Simples Nacional, a multa é de acordo com o faturamento. Então, é importante que a declaração seja feita. Deixa eu ver a próxima pergunta. No meu contrato, eu não acho KNAI, né? Olha, era para você achar sim, porque dentro do seu contrato é para ter uma coisa chamada objeto social. O objeto social, ele resume o que está no seu KNAI. E aí ele vai pegar depois, você vai comparar o objeto social com os KNAIs que estão no CNPJ. Você não vai encontrar a palavra KNAI dentro do contrato, isso você não vai encontrar. Deixa eu ver qual que é a próxima. A Ju, eu fiz o CCM e faço nota de milhão ou recibo, mas ainda não entendi o imposto que deveria pagar em INSS. Se posso fazer o pagamento só na declaração de R. É que assim, Ju, o INSS é a parte previdenciária, onde você contribui para ter direito à licença maternidade, à aposentadoria, a acidente de trabalho, qualquer coisa do tipo. Imposto de renda é o valor que você paga e faz a declaração sobre os rendimentos recebidos do seu CPF. Então, são dois tributos diferentes para situações diferentes. Tá? O IR é para a questão do pessoa jurídica, Receita Federal, pessoa física, Receita Federal. O outro é para a parte previdenciária, INSS exclusivamente. Oi, Cris, você apareceu. Faltou alguém, gente? Me digam aí. Mais alguma dúvida? Sheila, faz perguntinha, faz? Fala, Cris. Você falou, amiga, eu vi que perguntaram da nota do milhão, eu não sei se você falou a respeito das diferenças, né? Você falou de fazer a nota do milhão e fazer em outro, porque a gente usa o RP aqui, né? O ERP, e para venda de produto. Então, só para entrar nesse mérito aí, porque a nota do milhão, se eu não me engano, é só para emissão de nota de serviço, certo? Ou a gente pode fazer nota do milhão para qualquer coisa? É que assim, ó, é que pode e não pode. A nota do milhão ela é para serviço, mas a gente tem um emissor gratuito do Sebrae para emissão de nota fiscal de mercadoria, que acaba sendo a mesma coisa que a nota do milhão na questão de emissão de documento, tá? Onde você tem a nota do milhão para serviço e você tem um emissor gratuito do Sebrae para mercadoria. Mas elas têm a mesma funcionalidade, que é o quê? Você emitir o documento fiscal. Mas isso se aplica para o MEI, principalmente. Eu tenho algumas empresas do Simples ainda que usa principalmente o emissor do Sebrae, mas são sistemas que dão muito problema. Não sei se você chegou a usar, mas o do Sebrae, por exemplo, eu tenho um cliente que usa, todo mês dá problema. Eu E aí as usei pessoas do que têm... Sebrae. então, Eu achei bem acontecia com você? difícil, assim, para bem falar a verdade. O pessoal falava que era Não, mas... intuitivo e tal, mas eu não achei muito fácil, não. Mas ele não é nada de intuitivo mesmo, por quê? A primeira coisa que ele não faz, que deveria fazer para um sistema intuitivo, que é o quê? Você cadastra, por exemplo, você cadastra produto conforme você vai faturando, desde ele trazer, ele não traz. Ele não traz parâmetro, ele não traz cadastro de produto, ele não traz cadastro de fornecedor. Você tem que praticamente fazer do zero, então ele não vale a pena. E o problema qual que é? Em regra geral, na sequência do Cefaz, que depois vai para a Receita Federal, os RPs vão primeiro, porque existe um código específico. Tudo que é gratuito, ele vai por último. Então, por exemplo, se você pensar num dia que está oscilando a Receita Federal, por exemplo, do mês passado para cá, até pela questão do imposto de renda, isso está oscilando muito.
Eu conheço gente que ficou mais de 15 dias sem conseguir emitir pelo gratuito, aí desistiu, comprou o RP para conseguir emitir, porque senão vai perder prazo. Então, realmente, eles chamam de gratuito, mas eles não incentivam, eles não valorizam esse tipo de cliente, o que não faz sentido, porque é de graça, entre aspas, já que você paga tributo. Entendi. E só uma dica também, né, para quem vai emitir nota fiscal e tudo mais, a gente testou e está testando, estamos em fase de teste. Não, a gente já está com o programa bem estabelecido já, a gente pesquisou vários programas de ERP, que é o programa justamente para emitir nota fiscal, e a gente fechou com um programa que custa R$ 50 por mês, né, para a gente fazer todas as notas que a gente precisa fazer. E ele tem várias facilidades, tipo, como a gente vende produto, né, a gente consegue subir cadastro de cliente em massa, a gente consegue subir produto em massa, com os XML, né, de nota fiscal que as marcas mandam para a gente consegue subir tudo isso. Então, para cadastrar cliente, para cadastrar produto, é super fácil, assim, né? Então, só uma dica para quem precisar dessa facilidade aí. Ou para quem tem pouca coisa, Dani, acho que é interessante manter um gratuito, né? Assim, Sim, se essa pessoa emite uma nota por mês, vai, no máximo 10, vai, que ela tem um tempo hábil aí, né? Ela pode sim usar. A gente só precisa entender assim, que eu sempre digo para cliente que eu conheço que usa emissor gratuito não é no dia que você tem que mandar a nota que você emite ela. Porque é indiferente se você é MEI, se você é Simples Nacional, você vai pagar o tributo das notas geradas dentro do mês. Então, se você tem até o dia 30, tenta emitir até o dia 10, até o dia 15, você coloca a data de vencimento. Mas não deixa para o último dia, porque se alguma coisa der problema, você não consegue emitir. Então, é uma coisa bem importante sobre isso. E uma coisa bem legal que você falou, que eu vou deixar clara, você não tem esse problema, você tem contadora e porque o seu sistema faz isso, você emitiu nota fiscal, guarde o arquivo XML da nota. Ele tem validade por 5 anos. Se você for fiscalizado e você não tiver, você é autuado em 100% de multa, tá? E isso não vigora só para o Simples Nacional. Isso vigora para empresas do MEI que emitem nota fiscal de mercadoria. Então é importante vocês fazerem isso. Tem alguém perguntando alguma coisa, deixa eu ver aqui. A Cíntia, ela falou para voltar um pouco no KNAI. Esse código é o... Ela perguntou aqui, perdi. Não, ó, esse código é o que eu vou usar para emitir nota fiscal no campo de código de serviço? Não, Cíntia, vamos lá. O KNAI é o tipo de serviço que você presta. Cris, posso dar o exemplo da sua empresa? Tá, o Playdate, ele faz ele faz vários, mas ele tem 2 tipos de serviços centrais, que é o quê? Revenda de mercadoria, prestação de serviço. Então, quando eu falei no KNAI principal, o que ele mais faz, o que mais representa ele é a revenda de mercadorias. Então, esse é o KNAI principal dele, comércio de revenda de XXX. Depois ele tem várias outras revendas e ele tem a prestação de serviço, vai ser os secundários. Isso é o objeto social, é o quê? O que define que a sua empresa faz. O que você está falando de serviço, vamos pensar de novo usando o Playdate como exemplo. Você precisa emitir uma nota fiscal de serviço. Que tipo de serviço você presta? Então, vai ter um código para o tipo de serviço. Por exemplo, a Ju, que é nutricionista. Nutrição para crianças, nutrição para empresa, cardápio de empresa. Existe para tudo isso. Então, vai ter uma nota fiscal de serviço disso. O Playdate é congresso de mães, empreendedorismo. Vai ter para esse tipo de coisa também. Então, na verdade, o código de serviço ao qual você se refere, você está falando do serviço que você prestou naquele momento, naquela ocasião. O KNAI eu estou falando quando você abre a empresa, seu filho vai nascer, o que ele é. A gente está definindo isso. Vê se ficou claro para você me dar um toque. Nossa, só dando um exemplo aqui da nossa, né? Quando a gente faz, por exemplo, prestação de serviço, a gente faz para o shopping, lá, que a gente faz as feiras, né? São as oficinas de domingo. Quando a gente vai emitir a nota para eles, não importa o que tem no meu KNAI, né? Hoje não tem mais 15 coisas, porque a gente não é mais MEI, mas a gente tem lá várias coisas que a gente faz dentro do que a gente presta o serviço. Mas na nota, a gente coloca como prestação de serviço relacionado à palestra e
evento, alguma coisa, assim, sabe? Que foi concordado com o shopping. Então, em comum acordo lá com eles, a gente chegou nesse número de prestação de serviço, que é o que a gente coloca em toda a nota fiscal. Eles dão a ordem de serviço lá, tal, e a gente preenche com a... Aí, quando você faz a nota do milhão, acho que você já viu lá, que tem onde você preencher esse tipo de serviço que você faz, porque você não vai para frente se você não coloca esse número. E aí coloca esse número e vai para frente. Isso, e Mas na lembrando minha que eles nota, tá me ouvindo? Tô. Dá para me ouvir? Tá. Na minha nota do milhão, na hora que eu tenho esse código de serviço, eu só tenho ele ou outros serviços. Eu não tenho, assim, um monte. Por isso que eu queria entender. Então, mas você, Nani, onde não que tem tá um esse meu KNAI? monte porque você só tem dois. Você tem que consultar o seu CNPJ. Você tem seu cartão de CNPJ? Tem. Então, lá no seu cartão de CNPJ vai ter assim, ó, KNAI principal, número X, KNAI secundário, o Y. Se só tem dois, é porque provavelmente você só tem dois KNAIs disponíveis. Por isso que você só pode usar. Complementando o que a Cris falou, lembrando que o KNAI, os tipos de serviço que ela usa, está coberto pelo tipo de KNAI que ela tem no CNPJ dela. Ela não poderia emitir uma coisa, prestação de serviço de venda de brigadeiro, por exemplo, se ela não tivesse isso. Só para vocês entenderem que o que ela falou faz sentido. Ela combinou com o cliente dela o que ela ia entregar e esse combinado está dentro do serviço que ela presta. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi acontecer de cliente que tem esse tipo de serviço e o cliente quer que emite outra coisa. Então, você pode encontrar uma prestação de serviço que seja genérica e se encaixa dentro do que você está entregando, mas tem que estar dentro do seu KNAI. Que eu não estou achando mais o meu cartão CNPJ. Não Eu tenho como entendi. tirar isso. Não, meu cartão CNPJ. Ó, achei ele. Acho que ele não está mais aqui. Você vai no Google, coloca a consulta de CNPJ, coloca o número do CNPJ, do lado direito você coloca não sou robô, ele vai te trazer o novo. Obrigada. Cris, Eu quero ver o que é KNAI, né? Tá. Cris, você quer complementar com alguma coisa que a gente está falando do serviço? Acho que a Fabiola quer falar. Boa noite. Desculpa, aquela hora eu estava no celular, estava tentando entrar no Note. Pelo que eu entendi, o MEI gera nota fiscal, é isso? O MEI pode gerar nota fiscal, sim, tanto de mercadoria quanto de serviço. Mas aí ele tem que, se for serviço, ele tem que ter uma inscrição municipal, e aí ele pede para a prefeitura um acesso, você vai receber um login e senha para emitir. Se você for de mercadoria, é aquilo que a Cris falou, você pode usar o emissor gratuito do Sebrae para emitir a venda de mercadoria. Certo. E qual que é, Cris, o app que você disse que usa? Eu uso o Tiny, vou escrever aqui. Tá. O Tiny é um ERP, que eu não lembro o que quer dizer. ERP, o que quer dizer? Resources, alguma coisa, não sei, não lembro. Uhum. É porque eu caí de paraquedas e estou aprendendo agora com vocês. Que ajuda no cadastro de cliente, na emissão de nota, cadastro de Isso eu vi, ela está dentro do... Ela registrou dentro mesmo, bonitinho, mas eu não sabia, isso vai sobrar para mim, então já estou verificando isso. Obrigada. Nada. Ô, Dani, eu tenho dúvida em relação a isso, até em questão da Fabiola, por exemplo. Ela está fazendo praticamente a mesma coisa que a gente fazia quando a gente era MEI, né? A gente fazia venda de produtos, só que a gente não emitia nota fiscal naquela época, né? E aí minha pergunta necessariamente você precisa emitir nota fiscal de produtos vendidos mesmo sendo MEI? Sim, exatamente. Eu sei que não vamos dizer que culturalmente isso não é informado, mas a lei é muito clara. Uma vez que você vende um produto, você tem que emitir nota fiscal dele.
Até que o ideal é que essa nota fiscal transite com a mercadoria. Porque vamos pensar quem vende nível nacional. Eu tenho MEI que vende a nível nacional. E, por exemplo, quem vende pelo mercado, eu tenho MEI que vende pelo mercado pago a nível nacional. Se não emitir nota fiscal, não sai. E está correto, porque às vezes vocês compram, por exemplo, um lugar que você compra muito e dá problema. Pode dar problema, na verdade. É o Elo 7, onde você compra uma mercadoria, né, de artesanato e tudo mais. Ela vem com uma notinha, não sei o nome daquilo, tipo um cupom de compra, sei lá. E não vem nota fiscal. Mas se a transportadora for parada, a sua mercadoria pode ser apreendida e tanto a transportadora como quem vendeu para você pode ser autuado, porque não tem a circulação da mercadoria. Então, por exemplo, pode dizer que foi roubada. Como que vai provar que você comprou, quem vendeu e tudo mais? O que você ia falar, Cris? Na verdade, eu me embolei na pergunta e eu não cheguei onde eu queria chegar. Mesmo emitindo nota fiscal como MEI, eu não preciso fazer o pagamento em cima do que é emitido de nota. Eu só pago aquele valor mensal que é pago dentro da Perfeito, MEI. foi o que eu falei, exatamente assim. Tá. Porque eu A estava MEI... nessa dúvida de, tipo, será que eu pago tudo que eu gero nota? Não, é uma bem isso que você vantagem, falou. né? Não, exatamente, foi o que eu falei. É bom por causa disso. Você já está estruturado para o próximo nível, onde você já tem o hábito de emitir nota fiscal, você tem um controle financeiro, você vai entender, vai ter um controle de estoque, que é uma coisa bem legal. Só que você paga, se você emitir 6 mil por mês, que é a média que você emite de nota fiscal, que você pode emitir, pode passar, como pode ser menos. Mas se você emitir 6 mil, você ainda vai pagar R$60. Se você emitir R$500, você ainda vai pagar R$60. Enquanto a empresa, que é do Simples Nacional, ela vai pagar um percentual sobre o faturamento de acordo com o anexo que ela está. Por exemplo, quem é prestador de serviço, se emitir R$500, vai pagar 6% sobre o valor. Se ela emitir 6 mil, ela vai pagar 6% sobre 6 mil. Então, é isso que varia. Não é assim, é legal se você está pagando 6 mil, 6% sobre 6 mil, significa que você faturou bem, está crescendo, não faz assim. Faturamento não é igual a lucro. Quero deixar Não, mas claro. Mas isso é muito claro e vamos falar isso nas próximas aulas. Mas para se ter um bom lucro, o que você tem que ter? Venda, você tem que vender muito. É a próxima coisa que eu ia falar, você tem que vender muito e ter uma ótima precificação, porque essas duas coisas unidas, você tem o que você precisa, que é o quê? Elevação de lucro, mas você teve redução de custo, porque se você fez uma boa precificação, você reduziu bem o custo. Mas são... é um processo, não tem como. A gente chegou à conclusão aqui que a gente vai focar mais na qualidade do nosso atendimento para poder cobrar mais dos nossos clientes. Porque estar no Simples e viver de compra coletiva dando descontos 1.000, praticamente impossível. É difícil, assim, porque o nosso lucro é baixo e aí nosso faturamento é muito alto. Esse é o problema, né? A gente sempre chega no fim do mês faturando muito, né? Porque a gente compra muito das marcas, só que a gente vende a um preço baixo, só que a gente paga o imposto em cima do faturamento. Então, esse que é a jogada, sim, eu acho que também tem... Nossa. eu acho que assim, eu acho que também tem a ver com a questão de quanto é esse desconto. Por exemplo, eu vou ser muito sincera, eu como mãe acho ótimo um desconto de 30%, 40%, 50%. Eu, como contadora e empreendedora, não sei se seja exatamente uma realidade onde existe uma troca, porque quando a gente tem uma empresa, e principalmente no seu ramo de atuação, a gente está fazendo uma troca, né? Eu te dou, você me dá, que eu te dou desconto, você compra de mim. Mas tem que ser um desconto que, claro, caiba no seu bolso, mas tem que ser uma coisa que cubra as despesas da minha empresa, porque toda empresa tem um propósito, mas não é por causa disso que ela virou ONG, ela tem que receber. Né? Não faz sentido. Quem que perguntou mais aqui? Deixa eu ver, deixa eu abrir. Quanto custa para mudar o KNAI? 0, né? Depende, no MEI não custa nada. Depende, se é MEI? Não, ela não é MEI. Você não é MEI, né, Nani? Então, Nani, você vai ter que procurar um profissional. O preço mais em conta do mercado que você vai encontrar é R$1.200. Que cidade que você tá? São Paulo? Não conheço menos que esse valor. Conheço alguns contadores de São Paulo, não sei se é menos que esse valor. Né? Trocar, adicionar, mudar tudo. Tudo que você quiser, que foi aquilo que eu falei um pouco antes, Cris, que você não estava na aula, que é o quê? Quando você não é MEI, você é Simples Nacional, qualquer alteração que você faça no seu CNPJ, você tem que pagar para isso. Por quê?
porque é necessário fazer um papel da junta, é necessário fazer uma alteração contratual, por exemplo, se a Nani tiver sócio, ela tem que fazer uma alteração contratual, onde ela faz essa troca. Se ela for empresária individual, ela ainda assim tem que fazer uma solicitação na junta comercial e solicitar, porque aí é alterado na junta comercial, na Receita Federal, na prefeitura, no estado. Então, realmente, ela precisa de um contador para fazer isso, de uma empresa especializada. Eu sei que existem empresas, pelo menos aqui em Campinas, né? Eu sou de Campinas, existe, acredito que em São Paulo também, que são empresas especializadas em fazerem a alteração contratual. Não necessariamente você precisa ter um contador, mas o simples precisa de um contador. O que é essa cara que você está fazendo aí, Cris? Me conta. É muito caro. Gente, é relativo. Eu sei. De verdade, não só porque eu sou precisa profissional, fazer as mas... coisas, né? A gente precisa estar... Então, mas não é isso, é que eu estou dizendo assim, ó, a primeira coisa, por isso que eu falo que é fundamental o planejamento do seu negócio. O planejamento é estruturar. Por que fazer e pensar em tudo que você quer fazer nos próximos 5, 10 anos? Exatamente porque quando a gente pensa em custo, é você não fazer isso toda hora. É você falar assim, cara, eu fiz agora, se eu tiver que gastar de novo, eu vou gastar daqui não sei quanto tempo. Então, esse valor se dilui dentro de tudo que acontece. Por isso que é importante o planejamento. Mas vamos pensar no trabalho do profissional também, né? Porque são 4 órgãos diferentes, eu sei que tudo é digital, mas você tem que estar em cima. Por exemplo, você lembra quando a gente fez o de vocês? Em época de pandemia, junta comercial, você não fala, ninguém te atende, é tudo por e-mail. Você tem que ficar no e-mail, igual assim, sabe igual quando era internet de escada, vai apertando para ver se chega? Então, você não faz outra coisa, por quê? Porque o cliente quer a resposta, você quer trabalhar. Só que o órgão está sobrecarregado. E aí são 4 órgãos diferentes, né? Porque, por exemplo, prefeitura, você não faz junto com o resto do processo. Você faz e a Receita faz, mas as respostas de cada um são separadas. Às vezes o processo passa na junta, mas ele não passa na Receita e ele não passa no Cefaz. E aí ele volta lá na junta. O problema, se a gente pode dizer, é que a junta é a centralizadora dessas informações. E aí, se dá qualquer problema, você volta lá e faz tudo do começo. Então, é um custo alto? Eu não falo nem custo, né? Eu considero um investimento alto, sem dúvida. Mas é um investimento que vale a pena. Porque, por exemplo, a Nani agora, eu acho complicado quem abriu para você não te explicar o que é um KNAI, não te mostrar o que está acontecendo, o que a sua empresa faz. Porque você é a primeira a precisar saber disso. Você tem que ter a segurança sobre isso. E é o nosso papel fazer isso, né? Posso fazer uma análise aqui sobre isso? Permite eu fazer, né? Nani, você está com mais alguma dúvida? Tô caçando aqui, já entrei nesse site, tudo que indicou o link, achei meu cartão, achei esse meu papel aí da junta, achei os papelados eu até tenho, só preciso juntar e achar as informações. Não, o que eu percebi tá esse 97 meu, né? Eu só não achei lá no link que a Cris mandou os outros, os subtipos, que tá como serviços domésticos. Então, por exemplo, eu até tenho esse tipo de serviço, mas se eu quiser trabalhar com alguma coisa de treinamento ou curso online, precisar emitir nota disso, esse KNAI meu, pelo que eu estou entendendo aqui, não permite, que tem um outro que é de educação, que é 85. Mas quantos KNAIs você tem no seu CNPJ? Só tem esse. 3. 3. Tá. Então você tem um que é o principal e os 2 secundários. Então, é que eles são muito... É um número grande até, né? Na verdade, eu tenho o código de descrição da atividade econômica principal e da atividade econômica secundária. Então, isso que eu estou dizendo, o principal... então, você só tem 2, na verdade, né? Você tem um que é a principal, que vai te falar um número... Aqui o outro tem de natureza jurídica. Natureza jurídica é o que você é, se você tem sócio ou não, mas aí não tem a ver com o KNAI. O KNAI é aquilo, lá no principal, ele vai te dar um número e ele vai ter uma descrição na frente. Uhum. E depois o secundário, ele vai ter um número e vai ter uma descrição. E nada disso tem a ver com a natureza jurídica. Natureza jurídica é a minha empresa, eu tenho sócio, eu sou empresário individual, o que acontece? São coisas distintas, tá? Só para você entender. E aí, desculpa, gente. E aí,
Dentro dos seus quinais, você depois vai precisar compreender se eles abrangem o que você precisa ou eles precisam ser genéricos. Quando eu falo genérico, gente, não é que a farra do boi. Eu vou explicar para vocês o que eu sempre explico para a Cris. Você pode colocar que você vende ponta de grafite, que você vende lapiseira? Pode, mas aí o dia que você quiser vender lápis, você tem que informar que você não vende só lapiseira, você vende lápis. Então, não é melhor você colocar que você vende qualquer coisa ortográfica, por exemplo? Você está sendo real, você está sendo honesto, você ainda atende o que você precisa vender, mas você abre um leque muito maior. E aí a gente entra no que a gente falou antes. Não precisa de alteração contratual, não tem custo. E aí, nesse meu cartão CNPJ, eu deveria ter mais? Devia ter a Depende, principal, a secundária e mais? Pode. Aí não, é que onde assim, ó, coloca o essas 14? principal é que assim, Nani, é assim, ó, a principal sempre vai ser um só. Você não tem mais que um na principal, a lei não permite isso. No secundário, você pode ter mais. Mas aí é necessário que um profissional faça uma análise do seu negócio, entenda o que você quer fazer e te apresente os quinais que melhor atendem o seu ramo de atuação. Ele precisa entender o que de fato acontece. Entendi. E no link aqui cadê A que a Rá Cris colocou, passou? Rá, coloca do IBGE aí também, eu não vi se você colocou, eu vi do MEI, para quem quiser abertura e tirar dúvidas, mas eu não vi do... Ah, ela colocou sim, então, do IBGE, é bom vocês fazerem a análise do IBGE. Só esse abriu para mim, o outro Gov não abriu, não. Ah, tá, peraí que eu já vou mandar. Quê? Cris, o que você falou? A gente não entendeu. O site que você mandou para eu mandar lá para as meninas. Né? Ah, não, mas manda do MEI de novo, porque a Rá colocou os dois lá. Só que a Nani está dizendo que do MEI não abriu. Só abriu do IBGE. Joguei lá no grupo. Esse onde está no celular. Depois eu olho. Mas tá, porque eu vi, é um número grande, mas na hora que a gente olha lá é pequenininho, né? Então é o 97 e o meu secundário tá com 78. E no do IBGE eu não achei 78. Não é para ser só isso, não. Em média é para ser 5 números o seu KNAI. Pode ser 78, 0. Ah, tá. Porque senão você não vai achar mesmo. Você tem que... 78 é o começo do KNAI, depois você tem que ter os outros números. Acho que não vai entrar nada do que já tem mesmo. Tudo bem, vamos fazer sem nota para deixar o povo tudo com o coração na mão. Brincadeira, mentira, não só assim. Não, é que você tem que pensar o seguinte, se você fizer sem nota e receber na conta da pessoa jurídica, você tem problema na declaração da pessoa jurídica. Se você fizer sem nota e receber na pessoa física, você tem problema no seu imposto de renda. Então, não é uma vantagem, entende? Emitir sem nota. Não, se for para ensinar coisa errada, não. Não vou ensinar, tava tudo errado. Hoje a gente faz certo. Ai, que bom. Então conta o que você aprendeu de novo. Quando a gente... Não que eu aprendi, né? Foi tudo errado. Então, né? Quando a gente não, mas aí você aprendeu certo. Então você tem que contar tudo. Quando a gente abriu o Playdate, eu não entendia nada dessas questões burocráticas, né? De como que faz. Eu simplesmente achava que eu podia comprar e vender. Simplesmente, eu vou comprar da empresa e vou vender para o cliente final. Qual que é o problema? Entendeu? E além disso, além de eu não ver problema nenhum, eu vou falar tudo que eu achava, né? Eu achava que o faturamento anual da MEI tinha a ver com lucro. Então, eu tinha que lucrar 80 e poucos mil por ano. Eu falei, tô feita, vai ser isso, porque eu faturava muito mais, né? Aí, o que a gente fazia além disso? A gente comprava no CNPJ da MEI e a gente tinha umas 4 contas, o povo pagar tudo as nossas contas pessoal. Aí, a gente, no fim da rodada que a gente fazia um compiladão de tudo que entrou nas contas e jogava tudo na conta PJ.
Não, era um negócio, assim, gente, era uma zona que dava certo, né? Uma zona que dava errado. E depois que a gente aprendeu, fica tudo muito mais fácil, assim, né? Porque a gente tem uma conta PJ, a gente tem duas, né? Que uma é do PicPay, cartão de crédito, e a outra do banco normal, que a gente usa banco digital, viu, Cíntia? A Cíntia ainda Eu já arrumei isso na minha vida. paga banco físico, mó grana, enfim. Mas facilitar usar, ter a segurança de usar o seu CNPJ, faturar dentro da sua conta PJ, fazer as notas fiscais, tipo, pagar direitinho, dá uma segurança no coração, assim, como eu posso dizer, uma calma que não tá escrito, sabe? Porque aí fica sempre na iminência de acontecer alguma coisa errada, né? Quando você tá fazendo a coisa errada. Então, a gente passou aí 1 ano fazendo tudo errado até chegar a Dani na nossa vida. Ô, Dani, mas com esse aumento, por exemplo, ó, de um monte de curso, certificação online e tal, a gente, como cliente, não recebe nota fiscal de... Pelo Tá menos errado, você tem que eu receber. comprei. Aliás, vocês vão receber nossas notas, viu? Aguardem. Tem que receber. Qualquer tipo de serviço que você compra, você tem que receber nota. Você acha que não recebe, mas recebe tudo dentro do teu e-mail. Tudo você recebe lá. A não ser que seja uma coisa muito por baixo dos panos, sei lá. Então, você sabe que, assim, sendo muito transparente com vocês, eu conheço várias pessoas que vendem, por exemplo, pelo Hotmart e não emitem nota. Pois é, Hotmart, Mas, só que veio assim, nota. então... Não, mas aí a culpa não é do Hotmart, porque, na verdade, Não, o que acontece? Mas não que ele não encubra, tá? Vou explicar o que não é culpa. É assim, você comprou de uma plataforma, mas você não comprou do Hotmart. O Hotmart é a compilação de informação, é a sede de um curso, mas o curso não é dele. O curso é do terceiro. Então, quem tem que emitir nota fiscal para você é o terceiro. Mas aí, por que eu digo que o Hotmart é conveniente com isso, né? Ele apoia esse tipo de coisa. Porque quando ele vende, né? Um cara vende um curso lá dentro, existe um valor X que foi vendido. E o Hotmart, para pagar esse cara, ele pede nota fiscal. Porque senão ele não paga, porque senão ele é uma empresa grande, gente, ele é uma multinacional. Então, para ele pagar, existe um contrato que foi fechado, e o cara que quer receber diz que vendeu tanto e que o percentual é X para que o Hotmart pague. Só que aí o Hotmart, em contrapartida, desde entender se aquele prestador de serviço dele está fazendo a outra parte, que é emitir para o consumidor final, ele não faz esse tipo de checagem, né? Mas, por exemplo, curso é uma coisa que abate no imposto de renda. Então, é importante ter. Tá? Esse é o correto. Tá mudo, Cris. É aqui, a gente não tá te ouvindo. Não, eu tô, minha filha, aqui tá uma loucura. A gente tá trabalhando aqui desde as 7 da manhã. Eita, nós. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Pra ganhar muito dinheiro. Meninas, mais alguma dúvida? Não abre as câmeras aí. Então, o povo tá quietinho, ninguém tem. O povo tá muito bonzinho. Pessoal. Aí chega no último, que é de mais digital, o povo já tá alvoroçado. Eu tô aqui pensando como que eu vou fazer entrar. Para minha sobrinha, eu expliquei para ela do Prolabore. Do Prolabore, até agora, ela não engoliu o maldito Prolabore, fazendo o resto. E eu falo, você tem que melhorar esse valor. Não vão comprar de mim. Aí você falou uma coisa que eu falei, gente, quando eu falar para ela, ela vai... Tá. É que assim, né, Fabiola, comprar é bem aquilo que a Cris falou, e a Cris vai lembrar de uma conversa que a gente teve há muito tempo atrás, que é o quê? Depende do público. Se você tem 2 públicos, ou que você vende muito para o seu prolabore, seu lucro fazer sentido, ou você tem um público onde você vende menos, mas o valor agregado é maior. E claro, você tem que reduzir custo, mas você tem que aumentar o valor agregado. Então, é aquilo que a Cris falou, ela vai focar na excelência para que o produto é leve. Eu acho que realmente não tem como. Ou você vende mais, fatura mais para aumentar o lucro, e claro, de certa forma, a despesa, dependendo do que você vende, eu não sei o que
aumenta ou você consegue segurar, mas sim a gente tem que pensar que uma coisa que é muito impacto direto, que as pessoas não sabem qual é o custo delas, seja de serviço ou de mercadoria. Se elas não sabem o custo dela, como que ela vai saber quanto que deve valer o produto dela? Se ela não sabe quanto é a hora dela, quanto que vale a sua hora, como que você vai dizer qual que é o seu custo? Pois é. Não tem como. Mas você Tanto que hoje sabe, ela pediu. Fabiola, que eu conversei muito com a Ingrid sobre isso, né? Teve uma situação que, logo que ela começou, que ela estava querendo fazer, porque assim, né? Só para as pessoas entenderem o contexto. Compra coletiva, quando foi criada, quando foi feita, era um grupo pequeno, então você junta pequenos grupos de pessoas para comprar de atacado, e todo mundo paga o mesmo valor, ninguém lucra com nada. Quando você muda esse esquema, uma pessoa só faz todo o trâmite, uma pessoa só vai atrás e distribui essa mercadoria, pode se cobrar alguma coisa, né? Assim, né? Pelo trabalho, enfim. O que a Ingrid não entendia é que num grupo de 200 pessoas que ela tinha, né, na época lá, ela ainda queria vender a preço de custo. Ela queria Porque ela queria comprar repassar só que eu todo falei, e o trabalho que você tem? Não, E o então, tempo que aí eu você tive que deixa de mudar cuidar a das suas cabeça filhas? dela. Tive que mudar, falar assim, amigo, o cliente não tá nem aí pra você, gata. A pessoa vai, aí ela vai vender a preço de custo e o povo vai querer o braço, a cabeça e outra, né? Existe a parte do empreendedor, que é muito ruim a gente fazer isso, e existe a parte do fornecedor, que é totalmente injusto no mercado, alguém comprar as coisas dele e vender a preço de custo, né? Tanto que deu problema lá no começo, porque alguém viu ela vendendo a preço de custo e foi direto no fornecedor falar, né? E ele cortou, falou, não é assim, porque se alguém vê você fazendo isso, eu tenho clientes, imagina, lojas, como que isso vai ser? Mas é isso, se você quer fazer uma compra coletiva com 30 pessoas, tá tudo bem, sabe? Mas você fazer isso para 250 pessoas, para a gente que tem mais de, sei lá, 3 mil clientes, é impossível. O trabalho que a gente tem é surreal. É Eu surreal. vou fazer um trabalho de formiguinha com ela, porque, por exemplo, agora ela pediu para comprar sacolas, né? Então, Para levar. Aí eu falei assim, de plástico, só se for ecológica, porque não faz sentido você continuar poluindo. Bem que essa aí ela aceitou na hora, né? Não faz sentido você continuar poluindo o mundo, sabe, o planeta, com algo que já está saturado, né? Ele já está pedindo socorro faz tempo. Aí ela, não, tudo bem. Eu falei assim, é para sua filha, é para suas netas. A gente tem que pensar para frente. Só que tem coisas que ela não. Quando eu falei assim, porque não é assim, meio a meio. Tem o Prolabore, tem não sei o que lá, você vai estar roubando sua empresa. Ela, mas a empresa não sou eu? Você tocou no ponto. Mas são dúvidas que a gente teve também lá no começo, né? E faz parte do processo educacional contábil, assim, né? Vamos Mas assim você não dizer. acha também, Cris, que é cultural? Eu acho que é Claro que cultural. é. Claro que é. Eu digo que é cultural porque eu não vejo, gente, todo mundo que fala de abrir empresa, eu não vejo as pessoas falando, que é o que a gente conversou já, que faturamento não é lucro, que a empresa não é você, que Prolabore não é catar faturamento. Eu não vejo as pessoas falando isso. E é importante falar isso. Por quê? Porque existe expectativa realidade. A gente tem uma expectativa sobre o negócio, sobre como ele vai funcionar, o que vai acontecer com ele. E aí a gente tem uma realidade que é muito o que vocês falaram agora. Não envolve só vocês, envolve o seu fornecedor, envolve o seu cliente, envolve a rede a qual você atua, envolve até os seus concorrentes. E a gente nunca pode esquecer que tudo isso tem que ter ética, tem que ter lealdade, o mercado tem que funcionar bem. Então, tem que lembrar disso, mas infelizmente, isso que a gente está falando aqui não é divulgado. Não é uma informação sempre persistente, as pessoas não focam isso. As pessoas focam, vamos empreender, vamos lucrar, vamos virar, a gente vai lucrar, vai ficar rico, assim, sei lá em quanto tempo, né? Tem gente que acha que a coisa vai acontecer de uma hora para outra, as meninas estão aí para provar que não. Tem um retorno? Tem, mas tem um custo também, olha lá, é 9, quase 9 já é, 9 eu acho, olha lá, 9h30, elas estão aqui, mas estão trabalhando.
E são mães, são empreendedoras, tem um monte de obrigação. Então, tudo está envolvido, né? Não tem como. Nani, É que eu você ia... venho de um país A Cíntia que perguntou. Ai, até um desculpa, por favor. cafezinho. Ai, desculpa. Não, pode Eu falar. venho de um Não. país que até um cafezinho, que se você comprar, vem nota fiscal. Então, assim, qualquer coisa tem que ter nota fiscal. Você vai vender um palito de date, faz de conta, que eu duvido que é um fósforo, Aham. tem nota fiscal. Então, É porque a cultura já está enraizada da importância desse tipo de coisa, né? sim. Onde tudo você paga imposto por isso, mas tudo isso tem um documento, ou seja, você tem respaldo em tudo, porque você tem uma nota do cafezinho, mas se tiver uma intoxicação, você pode entrar com uma ação dizendo que o café te deu intoxicação. Agora, se Sim. você não tem nada, como que isso funciona? Mas, infelizmente, no nosso país, essa cultura não existe e o empreendedorismo, ele cresce de uma maneira estrondosa, mas a base dele não é divulgada da mesma proporção. Então, muitas empresas crescem, mas elas não têm a estrutura que é importante, e aí ela vai ajustar lá na frente. Existe a possibilidade? É claro que existe, mas a cultura fica mais difícil de sair do que se você, igual você que está começando agora, se você já conseguir desde o começo implementar isso, o processo vai ser um pouco mais tranquilo, porque fica mais fácil, entendeu? Tem etapas, você não vai ter que retroceder, você já vai evoluindo. Na Mas verdade, é eu vou ter que difícil no retroceder. começo. Assim, é Claro, difícil no Cris, eu acho começo. que é super difícil, Não é super. difícil, é trabalhoso, trabalhoso. Mas É. aí chega um E você não momento acha que que a falta coisa fica informação fácil. também? Eu acho que é trabalhoso e a informação não tá ali com tanta facilidade. Por exemplo, igual assim, antes mesmo de você chegar em mim, provavelmente você procurou, mas você pode até encontrar, mas estava claro? Você encontrou? Não necessariamente, entende? É isso que eu estou dizendo, não é divulgado de uma maneira prática, vamos dizer assim. Não, e falando também de questão de compra coletiva, as pessoas não entendiam, né? A gente foi em busca de vários contadores, assim, e quando a gente falava o esquema do nosso negócio, as pessoas não conseguiam entender como é que funcionava para que entrasse no âmbito da contabilidade, sabe? Mas e aí a gente, enfim, né? Chegamos até onde chegamos, mas é muito trabalhoso. E eu tive bastante resistência, assim, eu que sou uma pessoa bastante difícil, assim, na mudança, sabe? Eu tive bastante resistência porque foi trabalhoso e esse processo, né, de ponte que a gente fez de MEI para empresa, e não só de MEI para simples, né, mas de estruturar mesmo o nosso negócio, porque antes era MEI meio largado, né, de estruturar, de realmente fazer um negócio correto, né, enfim. E eu acho que isso foi tão importante, esse processo de mudança, e todas as nossas clientes fizeram parte desse processo, né? Vendo que a gente estava mudando. Tem gente que compra com a gente hoje, imagina, não olha nem preço na internet, compra porque confia, sabe? Então eu acho que talvez nós vamos, ela está conversando com a Van agora, a gente vai passar a não ser mais compra coletiva. Entende? Porque a partir do momento que não faz mais sentido para a gente em questão de lucro, a gente pode até vender mais barato que a internet, tipo R$ 1, R$ 2, sabe? Ainda vai ser mais barato, ainda vai ter vantagem com a gente. Mas ter essas clientes que confiam tanto na gente a ponto de, tipo, toda semana tá lá comprando, porque é legal, porque é bacana, porque é interessante, entendeu? Então, eu acho que esse é um processo. É que não é só uma compra também, né, Cris? Tem todo um contexto. Não só a experiência, é uma rede de apoio, é uma mãe trocando com a outra, dizendo porque é viável. Eu acho que são vários contextos que a maioria do mercado não tem. Isso Assim, faz a ela tem a diferença. vantagem de não precisar ir no shopping, por exemplo. É óbvio. Também. Ela liga para mim e fala assim, Cris, o que você tem aí para uma criança de tantos anos? Aí eu falo, tenho isso, isso e isso. Ela falou, então separa isso para mim. Olha, é assim, olha a facilidade. Ô, Dani, ela perguntou aqui a questão A Nani também de... perguntou alguma coisa. foi ela. Para se ela quiser mudar de contabilidade, como que é o processo? Então, você tem que procurar um profissional que te atenda, que você se sinta segura, que é o que eu sempre falo, é o mais importante. Tem que falar o que você quer, tem que falar para ele, vai te explicar o custo dele, né, para prestar serviço para você, seja mensal, no seu caso, que é uma empresa do Simples, e alteração contratual. E aí você migra, e quando terminar, você tem que avisar, pelo menos uma regra geral, você tem que avisar com 30 dias para o seu contador atual que você quer trocar,
para que ele tenha um tempo hábil, aí é para você pagar ele esses 30 dias e talvez o mês seguinte, não sei o tipo de acordo que vocês fizeram, e aí você pode migrar. Tá? Quem que perguntou mais? Deixa eu ver aqui. Ela só tá Foi puxando só. o nosso saco aqui, falando que a curadoria da gente é super diferencial. Que bom, isso é ótimo ter um cliente que reconhece o que você faz. Ele é cliente 2 vezes, né? Cliente aqui, cliente no Playdate, olha que bênção. Que bom, isso é ótimo, fidelizar. É isso. Cadê a galera do Multi aí? Jéssica, Betânia, Cíntia. Eu quero ver a carinha de vocês, gente. Eu não conheço vocês. A Jéssica, a Betânia, eu não conheço. Às vezes eu conheço, né? Não sei. Quem mais, hein? Sheilinha, Brenda, Delmira. O povo tá tão quietinho, tá tímido. Então, acho que eu não querem mais saber de nada. Falamos tudo hoje já, Dani, do que estava previsto? Do escopo do que estava previsto, sim, Cris, porque a minha ideia hoje é realmente a estruturação de um negócio, porque senão não adianta a gente ir para a próxima etapa se não ficar claro para elas o que elas têm que fazer de início, né? E sabe o que a gente pode fazer com a lição de casa? Diga, conte-me. Não, tipo, procurar tal coisa, organizar. Olha, legal. Eu acho que uma coisa que é bem legal que a gente poderia ter para a próxima aula é elas pesquisarem sobre o KINAI delas, para elas entenderem qual que é o melhor KINAI que se aplica a elas. Outra coisa que eu gostaria muito que elas entendessem é que tipo de sociedade é melhor para elas. E o que é isso que eu quero dizer? A gente está falando de uma projeção, tá, gente? Planejamento. Então, a gente não vai pensar só o que vai acontecer hoje. É assim, olha, para os próximos 5 anos, quanto eu pretendo faturar com o meu negócio? E dentro do que eu pretendo faturar, qual que é o regime tributário qual que é o tipo de empresa que me atende? Ter sócio, não ter sócio, CME, ser individual? Então, eu gostaria que vocês fizessem isso, porque a ideia é que a próxima aula seja exatamente sobre precificação. Então, vocês precisam ter essa noção para a gente entrar nisso. Uma coisa que é bem legal vocês também trazerem para a próxima aula é qual que é o ramo de vocês muito claro, para a gente entender se vocês são comércio, serviço, e poder ajudar melhor vocês nisso. O que eu daria numa consultoria individual, eu posso auxiliar vocês dentro dessa aula para vocês entenderem o que entra ou não. Legal. Acho importante isso, né? E mesmo quem ainda não tem, né? Sim, isso, Vigora. Sim, é bem legal que você falou isso, porque, olha, mesmo quem não tem, gente, e vá começar pela MEI, o cálculo da precificação não muda por causa disso. Vocês vão ter um cálculo do que entra de custo para vocês poderem elaborar uma receita. E aí, por vocês serem MEI, a despesa de vocês é menor, mas vocês já vão ter o cálculo correto para vocês fazerem quando vocês forem Simples Nacional. E é importante também, voltando àquilo, por exemplo, a Nani que está vivendo isso, pode dizer melhor que ninguém. Vocês entenderem qual é o KINAI de vocês, qual é o serviço que vocês prestam e querem prestar. O mais importante é isso. O que você quer fazer nos próximos anos? É importante entender. Cris, você ia acrescentar alguma coisa que você levantou a mão, mas eu não... Tá. Não, eu tô concordando, tô fazendo, tô assim, eu tô empolgada, pô. Entendi. Tá, então, essa aula, a nossa próxima aula da semana que vem é uma aula super interessante com a Andréia, uma profissional incrível, que a gente vai falar sobre financeiro, mas essa ideia de financeiro é uma engloba... Não é dia 15? Para mim, você colocou dia 15. Não. Que dia que é? Depois de amanhã. Minha filha. Com a Andréia. Dia 15 é a última.
Já é a última? Nossa, É. você me adiantou essa vez, hein? Nossa senhora, você não tá com saudade de Olha, mim, não. olha como as coisas são, né? Eu faço cronograma, aí eu mando, eu falo assim, pessoal, tá bom para vocês? Vocês estão satisfeitas? Eu não faço nada com consentimento de ninguém. Ela foi a primeira, para mim tá ótimo. Mas eu juro pra você que eu vi dia 15 a Mas Andréia tem e dia eu era da 15. outra. Não, dia 10 Mas dia foi 15. Andréia e dia 15 a última para a gente tirar as dúvidas tal e finalizar o módulo da contabilidade. Ah, então, é que para mim, dia 15 era a Andréia e na próxima terça era a precificação para finalizar o módulo. Mas tudo bem, não tem problema. É que, nossa, você acabou comigo rapidinho. Antes era uma vez por semana, mas tá bom, a gente vai, né? Mas podia ser, eu deixei aberto assim ao jeito que vocês quiserem. Não, tudo Maravilhoso. bem, não tem problema. Mas assim, ó, então, mas quinta-feira, gente, a gente vai falar de financeiro, mas ainda não é de precificação. É para a gente falar tudo que engloba, é muito importante, principalmente a gente que a gente não é só empreendedora, né? A gente não tem só uma empresa, a gente somos mães, somos donas de casa, então a gente vai falar de financeiro de empresa e de casa. E eu acho que isso também vai acrescentar para quando vocês forem ter aula da precificação, para vocês compreenderem o quanto isso é importante. Eu sei que depois, talvez, como eu sou o primeiro módulo, eu quero muito que isso fique muito claro para vocês, mas vocês vão entender muito lá no final tudo isso, porque você vai dizer assim, cara, como faz sentido aquilo que ela estava dizendo? Porque ao longo do processo, toda hora isso vai bater. Para o seu negócio, toda hora a precificação faz a diferença. Toda hora faz a diferença você entender o que você vende, para quem você vende. Né? A Cris vai contar depois a história do Playdate, ela vai dizer o quanto isso foi a diferença para ela, né? Não só em reuniões comigo, como com a equipe dela, de entender o que eu vendo e para quem eu vendo, o quanto impacta no meu negócio. É o que ela falou agora. Não sei se faz sentido mais ser venda coletiva. Talvez o que eu vendo não é exatamente. O meu público não é esse. E isso entrou, não foi, Cris? Também entendendo a precificação do seu produto, aonde entra o tipo do que você oferece, que é o que você falou, experiência, produto, qualidade, tempo, diferencial. Não, eu ia até comentar o que a Fabiola falou, né, a respeito da embalagem. Ai, gente, Fabiola, a gente era você, ano retrasado. Sério? Porque a gente também tinha esse pensamento. Meu, a gente comprou quantas sacolas craft, né? Imagina, compramos milhões de craft, é um absurdo de caro. Aí você vai botar no papel quanto você paga de embalagem. A gente tem embalagem, adesivo, bala que a gente coloca dentro do. Ah, vocês fazem todo um A gente esquema, né? queria comprar papel de seda para colocar dentro. Eu lembro. Queria caixinha. Imagina, a hora que você bota no lápis, compra coletiva nenhuma. Consegue lucrar a ponto de você gastar com essas coisas. Por quê? Porque aí cada pacote que você faz aumenta R$3, R$4, né? E aí tem o pacote, o adesivo, a bala, o papel negócio lá. E aí é nesse momento que você começa a entender o porquê que as coisas são caras. E elas não são caras. Aí você começa a pensar nisso. Porque elas não são caras. Tem todo um preço atrás disso, né? E aí, olha que coisa louca. Compramos um monte de papel de sacola craft e tal. Percebemos que não era nem para estar contando isso hoje, mas tô porque aí a Fabiola me acendeu um negocinho aqui. Ela falou, deixa eu ajudar essa mulher já, antes que ela faz. Ajuda! Fale, porque aí vai gastar dinheiro, aí vai falar, putz, mas por que nessa conta aqui tá dando nada de lucro, tá dando? Mas o que eu faço? Eu pego um jornalzinho, nem vende mais. Ô, Cris, o pior não é isso. Aí você faz tudo isso, o cara fala assim, nossa, mano, paguei 4 conto por causa de uma sacola? Ah, não. Não é porque ainda tem espírito de porco. E aí, a sacola do craft amassa tudo no motoboy, chega parecendo um cruz credo para o cliente. Aí todo aquele negócio que a gente tinha de aparecer, de perfume. A gente é perfume, gente, perfume. Ai, que lindo. Cagavam pro perfume, cagavam para sacola, não estavam nem aí para as nossas coisas. Aí o que a gente fez? Vamos para o que é barato, para o que é prático e para o que é bonito, entendeu? Ai, não vai, porque a gente sempre teve uma pegada sustentável, sempre teve a questão das mães empreendedoras, de todo mundo junto, enfim.
Aí a gente falou, poxa, para isso a gente vai perder, infelizmente, porque não tem como a gente manter esse custo, né? Então hoje a gente faz compras em atacado de sacolas, né? Não é craft, mas a gente faz compra de sacola de plástico e a gente faz a nossa embalagem e fica bem bonitinho, ó, porque ela vai com o nosso adesivo. Ó, Olha, Cris, eu tava eu já vendo. vou, nome da eu já vou Lindo. responder para a Fabiola. Para mim, Uhum. você pode mandar até no jornal. Se é a roupa diferenciada, tá valendo. Porque Daniela, a Cris sabe. O que interessa para mim é que eu quero um produto diferenciado, onde foge de tudo aquilo que eu não gosto. Então, aí entra aquilo que a gente falou, há públicos e públicos. E tá lindo a embalagem. Mas tem gente que nem isso é o crucial. O crucial é o tipo de produto que chega em casa. Exato, mas para os nossos clientes é isso, porque ela paga barato, ela sabe que não vai o negócio na caixa com o perfume embalado na seda. E entendeu? tudo bem. E tudo bem. Então a gente tenta deixar o mais bonitinho possível dentro do valor que a gente está disposta a pagar e não sai nem R$1, sabe? Nossa embalagem com adesivo, com a bala, tudo bonitinho. E que ainda tem a cara de vocês. Ainda Olha tem que é o mais nossa legal. cara. O povo faz lá os stories, ó, chegou o pacotinho do Playdate. Porque o nosso adesivo tem a nossa cara, fortalece o empreendedorismo feminino materno. É isso. Mas aí o que eu ia dizer, depois, na aula de precificação, se vocês quiserem, eu até mostro nossa tabela para vocês. Por quê? Porque depois que a gente virou Simples Nacional, a gente teve que embutir no valor dos nossos produtos o imposto que vai ser gerado pós-faturamento, né? Então, em todos os produtos, a gente já, na hora de precificar, porque a gente faz tudo no Excel, né? Porque meu marido fez lá uma tabela lá, super maravilhosa. Que Oh, meu Deus, vou pegar esse marido emprestado. a gente cobra um valor baratinho aqui pela... Tá bom. Pela negociação, não, eu sou a manager. O aluguel? Eu não quero degustar nada. Só pelo aluguel Pelo da aluguel mente, do que é só a menino. mente. E aí a gente tem como, né, calcular todos esses valores, levando em consideração o pacote, tudo isso é colocado em cima do valor do produto. Eu não vou dar spoiler. Beijo, lindas. Entendi, Simara. Você já deu. Deixou elas, ó, capuga atrás da orelha. Então, meninas, Por então... que você não vende a preço de custo? Por que coloca tantos juros? Aí vocês vão entender. Eu vi lá na Amazon. Mano. Então, mas aí você fala assim, então, mas na Amazon tem 300.000 funcionários, ninguém fica até 10 horas embalando para você não, abençoadinha de Cristo. Ninguém procura um logo específico, entendeu? Mas é isso, mas por isso venham preparadas para a aula da precificação. A aula de finanças é uma aula muito importante também para vocês amplificarem a visão de vocês sobre negócio. E que um negócio ele não acontece só dentro do CNPJ, ele começa dentro do CPF. Vocês precisam entender isso muito bem, até para ter paz, sabe, gente? Eu costumo dizer que você entender financeiro não é só uma questão de fazer conta, é você ter paz de espírito. Porque quando você entende financeiro, você faz conta, você planeja, e planejamento traz tranquilidade. Né? Isso é importante. Deixa eu ver quem que mandou. A Nani tinha mandado alguma coisa, mas eu não li aqui. Fiz todas as lições na minha empresa durante as aulas. Já cliquei nesses links do KNAI todos para ver as opções. Isso aí, Nani. O caminho é esse. Você já fez a lição, depois é só se apresentar para nós. Para termos todos aí para discutir. Certinho? Alguma coisa, Cris, para acrescentar? Tá mudo. Eu falei, eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou diluir. Entendi. Alguma coisa você quer diluir hoje ou spoiler Não, já dei muita foi? coisa, já entreguei muito. Tá, então isso, tira a vamos nossa voltar. foto aí para mandar para nós, o povo abre a câmera. Olha aí, Peraí, que eu gente. sempre Olha, todo saio mundo indo estranho. embora. Deixa eu só falar uma coisa, Ju, por favor, me chama de novo, porque eu perdi minhas conversas, para eu terminar de explicar para você, porque eu realmente não tinha mais seu contato, tá? Peço desculpa, mas me chama lá que eu tiro a sua dúvida.
Ó, eu vou contar mais, eu vou falar duas coisas, tá? A primeira delas é que essa aula vai ficar gravada, eu vou disponibilizar amanhã, né? Porque já tá tarde, eu vou deixar baixando aqui e amanhã cedo eu já disponibilizo lá no grupo para quem não conseguiu ver. E a gente fechou, eu não sei se eu contei para vocês das aulas bônus, contei? Contei, né? A gente deixou as aulas bônus para o fim, porque elas têm muito a ver com a questão do marketing digital, né? Então a gente vai falar muito sobre. Peraí. A Raquel tá brigando com. Quase morreu afogada ali. E aí. Agora ela vai morrer de vermelhidão. Tadinha de vergonha. E aí as aulas elas são muito especiais, porque eu não sei se eu contei para vocês, mas quem vai ministrar as aulas são as nossas alunas do primeiro Playdate, porque elas já são mega profissionais, né? Então são elas que vão ministrar as aulas, inclusive uma delas está aqui, que é a Cíntia é fotógrafa e vai ensinar um monte de coisa legal aí pra gente, mas aí tem mais a ver lá com o fim, então vai ficar um pouco pro fim. Então a gente tem um encontro marcado depois de amanhã hoje é segunda? Terça. Hoje é terça-feira, vai ser quinta-feira. Então, Cris, posso acrescentar uma lição para quinta? Pode. Deve. Gente, queria que vocês listassem quais que vocês acham que são os custos da empresa de vocês hoje, e se esses custos estão vinculados, que bom, e quais desses custos também está vinculado à sua vida pessoal. Por exemplo, você trabalha em casa, aí você usa internet, né? Quanto custa a sua internet, para você entender qual disso é da empresa e qual é do seu CPF. Então, vocês precisam fazer esse levantamento primeiro. Beleza? Porque aí eu vou falar isso com a Andréia para a gente já bater um papo e deixar isso alinhado. Boa. A cara da Nani foi a melhor, com o zóio dela desse tamanho aí que ela mandou. Não, eu falei para ela, você bota as coisas no papel, tá, ó, ela tá aqui, tá certa, viu? Ô, gente, só falar um negócio para quem não me conhece. Eu nem me apresentei no começo, né? Eu sou a Cris, tá? E é bem assim, nossas aulas tendem a ser. Lembrei que eu ia falar. As nossas aulas tendem a ser bem descontraídas, assim. Por quê? Porque a gente não tá aqui para ficar num negócio muito quadradão, tá? Então eu quero que vocês se sintam à vontade para perguntar, para participar, para falar as coisas. E aí, lá no nosso grupo, vocês têm liberdade para jogar o que quiserem, perguntas. A gente manda as perguntas para a Dani, manda para outras palestrantes. A gente conversa sobre tudo que foi falado na aula, a gente tira dúvida. Então, tudo que vocês quiserem, pode falar no grupo. E mesmo quando a consultoria acabar, a gente mantém o grupo, tá? E acompanhamento mensal aí, para a gente conversar sobre o que acontece na empresa de vocês, para a gente conversar sobre, enfim, para ajudar nesse processo de estruturação, né? Tudo isso. Lá no grupo 1, a gente tem até hoje, a gente sempre auxilia as meninas quando tem necessidade. Já vai fazer 1 ano já da primeira consultoria. Então, só para vocês saberem que a gente não vai largar a mão de vocês, não, tá? Tipo, fazer o curso aí, beijo, tchau. Quem viu, viu. Quem não viu, viu. Então, a gente... Adorei. Ai, gente, tem muito que conversar, Fabiola. E aí, é isso. Obrigada por você. Eu deixo os meus contatos, quem precisar, a Cris tem, vocês entram. Feliz Dia das Mulheres para todas nós, que não é só hoje, é todos os dias. Mas como a gente é poderosa, vamos comemorar também hoje. E tira uma foto aí. Vem as parceiras, tá tudo aqui, ó, 10 horas da noite. 10 horas da noite, ninguém foi embora. Ô, gente, abre as câmeras aí, gente. Vocês com as câmeras tudo fechadinhas, mano. Nós, vai, Cris, bate aí pra nós. Cara do Playdate. Vou bater, hein? Vai, bota aí, peraí. Deixa eu botar na tela toda. Cadê a Sheila e a Cíntia? Não rolou? 2, 3 e já. Foi. Chacalhou por causa do ventilador. Vou jogar lá no grupo. As sobreviventes da contabilidade. Adorei. Me manda também no WhatsApp. Gente, eu sei que o meu tema é um tema mais maçante, né?
E não tem como eu falar dele sem explicar algumas coisas. Eu sempre falo isso para a Cris, porque eu falo, Cris, tem coisa que não dá para simplificar, porque senão vocês não vão ter a base. Mas a ideia é que vocês absorvam e compreendam a Dani cutucando nossos feridos. É para que vocês compreendam a importância disso. Porque isso é o começo de tudo, tá? É mais por isso mesmo, mas estamos juntos aí. É um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, até quinta. Obrigada, gente. Até quinta. Eu vou parar de gravar, tá?